importante. Alguém mais quer compartilhar? Podem ficar à vontade. É porque a gente pensou numa coisa bem assim, pelo bate-papo. Bom dia. Doenças crônicas são aquelas que têm tratamento, mas não cura. A pessoa tem que. Não estou nem conseguindo. Gente, o meu som tá baixo, é só o meu, hein? O meu celular tá no volume máximo, eu não estou ouvindo nada. É porque o áudio dela tá baixinho mesmo. Estou te ouvindo normal, Silvina. Teu áudio está ótimo. Bom dia, Silvina. Porque estava baixinho. Estou te ouvindo normal, Silvina. Pode falar. O que vocês acham que é a doença crônica? Estou ouvindo nada. Eu acho que Wanderson, como a Deusanira falou e como a dona Alzira falou, é um pouquinho indicada, né? É aquela doença que a gente acaba tendo que fazer as pessoas acabam fazendo aquele tratamento, né? Tem que ficar tomando aquela medicação e aquele processo todo. É como dona Deusanira falou e como dona Alzira complementou. Eu acho que é isso aí, que tem que ficar tomando medicação. E de repente eu vou até aproveitar o gancho e querer saber, por exemplo, eu tomo um remédio para uma carótida, um problema de uma artéria. Segundo a médica, é contínuo. Isso que eu faço de tomar esse remédio seria uma doença crônica ou não chega a ser uma doença crônica? Assim, a carótida em si seria só o órgão, né? Mas o que seria doença crônica? Talvez algum problema do coração, né? Algo nesse sentido. Mas já que é uma coisa que se dá de uma forma contínua, né? Que vocês pontuaram aí muito bem, é sim considerado, então, talvez a doença do coração, né, em si, que envolve essa questão do sistema das artérias, das veias, a gente pode colocar aí enquanto doença crônica, mas muito bem. Então, aqui, falando um pouquinho do slide, né? Segundo a OMS, a doença crônica, são doenças que não são transmissíveis, né? Elas ocorrem mesmo no corpo sem que você pegue de alguém. É uma coisa que vai ocorrendo aí com o tempo, talvez com alguns hábitos, né? Vão gerar essas doenças. A gente já vai trazer para vocês alguns exemplos e falar um pouquinho de algumas doenças. Elas raramente possuem cura, né? Então é uma coisa aí, como vocês falaram, que vai se dar ao longo da vida toda, provavelmente. Sempre vocês vão ter que ir no médico, vão ter que tomar alguma medicação para essa doença. E como tem aqui embaixo, né, ela vai exigir um tratamento contínuo que vai perdurar por anos ou basicamente a vida toda. Certo, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pois é, um minutinho. Eu tenho rinite alérgica. Tem dia que eu estou ótima, mas de repente, um perfume forte que eu sinto, passo perto de alguém que fuma, uma poeirinha onde eu vou limpar na casa, qualquer coisinha. É um vento que vem mais forte, aí ataca, aí entope o meu nariz. Eu não tenho problema com aquele negócio de ficar escorrendo no nariz, não. Meu entope. Eu fico respirando mais pela boca. Eu tenho que estar aí agora com a máscara, eu ando com a boca meio aberta, porque fecha, entendeu? Aí eu tenho que estar lavando o nariz, tomando esse antialérgico. Agora, eu não tomo todo dia, não, eu dou um tempinho. Eu fico mais usando umas coisinhas caseiras, né, para dar um tempo. Senão, eu sinto que vai me prejudicar, tá tomando aquele remédio todo tempo. Tem vários, né? Tem várias causas que melhoram uma coisa e aparece outra, eu fico com medo disso aí. Então, tá bem ruim, aí eu vou no médico. Certo. Eu acredito que a rinite ela não chega a ser crônica, porque assim, quando a gente tem rinite, né, a gente não toma um remédio no mesmo horário, né? Tipo, geralmente a gente toma para aliviar o sintoma e aí ele passa, né? Já a doença crônica, a gente tem os horários pré-estabelecidos para tomar medicação, né? A gente sempre vai ao médico para ver como tá. E no caso da rinite já não é assim, né? É um desconforto que a gente toma um remédio ali
né, pontualmente, né? Acordei com o nariz ruim, tomo um remédio e passa. Então, já não seria uma doença crônica, né, digamos assim. Geralmente, doenças crônicas, elas tendem a ter aí um pouco mais de gravidade, certo? Como a osteoporose, né? Isso, é um exemplo de doença crônica. Certo? Então, eu vou passar aqui o slide. Rapidinho, gente. Certo. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos. Luciana, tu pode dar continuidade? Posso sim. Ok. Oi, Então, a Luciana agora gente. vai falar um pouquinho com vocês. Bom dia, eu sou a Luciana, a outra estagiária que vai estar com vocês hoje aqui coordenando esse bate-papo. Como vocês já falaram, o Wanderson já conversou também sobre o que são essas doenças crônicas e a gente trouxe aqui algumas doenças crônicas mais conhecidas para dar exemplos para vocês de como que é. A gente tem aqui, o primeiro exemplo que a gente trouxe foi a hipertensão, que a hipertensão ela ocorre quando a pressão arterial fica acima de 140/90, como a gente conhece mais comumente por 14/9, quando a pressão arterial ela fica com muita frequência acima desses números, já pode caracterizar a hipertensão. E por ser uma doença crônica, ela é algo contínuo, como o Wanderson falou, precisa tomar uma medicação, precisa tomar uma série de cuidados na rotina, tomar cuidado com os alimentos, principalmente com a ingestão de sal em excesso, para não alterar o tratamento. Alguns dos sintomas mais comuns da hipertensão são dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Esses são alguns dos sintomas que podem aparecer junto com a hipertensão. A gente também trouxe a síndrome metabólica, que a síndrome metabólica é quando o indivíduo ele começa a ter propensão a desenvolver doenças cardíacas, derrames, diabetes e outras doenças crônicas também. Acontece uns indicativos de que a pessoa pode ter a síndrome metabólica, são grande quantidade de gordura abdominal, baixo HDL, que é o bom colesterol, o elevado nível de gordura no sangue também é um indicativo disso, e a pressão sanguínea alta. Essa síndrome metabólica, ela pode se desenvolver a partir de maus hábitos alimentares, falta de exercício físico, isso tudo pode acarretar na síndrome metabólica. A gente tem também a diabetes, que a diabetes é uma doença causada pela falta ou pela má absorção da insulina no corpo, e os sintomas mais comuns são a micção frequente, a fadiga, a perda de peso e a visão turva. Principalmente se não cuidado, esses sintomas eles podem ir agravando cada vez mais, se a pessoa realmente não fizer o acompanhamento devido depois de diagnosticado que está com a doença. A gente tem também, trouxe também de exemplo, a obesidade, que é caracterizado pelo excesso de gordura corporal, aumentando os riscos de problemas de saúde. A obesidade ela se caracteriza quando o índice de massa corporal ele é a partir dos 30%. O principal sintoma da obesidade é o excesso de peso, podendo ocorrer dor nas articulações, compulsão alimentar, fadiga e ronco, como também acúmulo de gordura nas artérias, podendo entupir veias, causando outras doenças, acarretando outras doenças e outros problemas de saúde também. Pode passar. Se não quiser falar alguma coisa. Antes de eu passar rapidinho, né, como vocês podem ver, muitas das vezes essas doenças crônicas, elas são interligadas, né? Porque, por exemplo, uma pessoa obesa, que ela tem um excesso de gordura no corpo, pode ser que ela tenha um diabetes, né? Que devido à má alimentação, essa pessoa pode, né,
ter uma diabetes, ter uma síndrome metabólica, pode ter hipertensão, né, já que uma má dieta pode ser rica em sal, gordura, isso também pode afetar o coração. Então, é importante frisar que muitas vezes essas doenças podem estar interligadas. Não sempre, né? Mas, por exemplo, no caso de uma obesidade, você pode ter aí também já outras doenças junto com a obesidade, né? Então, muitas vezes elas estão aí interligadas. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Certo, antes da gente ir para essa parte mais psicológica, eu queria saber se vocês, deixa eu voltar, se vocês já conheciam todas essas doenças aqui, né? Eu queria saber também se alguém aqui tem alguma doença dessa, ou então se alguém conhece uma outra doença crônica e que tenha e que queira usar aqui como exemplo, podem ficar à vontade agora. Alguém gostaria de compartilhar sobre isso? A síndrome metabólica, para mim, é a mais desconhecida. A senhora tem alguma dúvida de como é essa síndrome? É porque, assim, eu não imaginava que existia, assim, individualmente, essa síndrome metabólica. Como você mesmo falou, elas são interligadas, né? Alguém aqui tem alguma doença dessa? Alguém aqui tem diabetes, tem hipertensão? Ou tem alguma outra doença crônica? A síndrome, só respondendo a Leila, colocaram aqui também no chat, a síndrome metabólica, ela realmente não é tão conhecida, não é tão comum quanto hipertensão ou diabetes, que eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar. Ela é justamente isso que o Wanderson citou, dessa ligação que as doenças crônicas elas podem ter. Os maus hábitos que a gente falou, uma dieta que não seja tão balanceada, ela vai justamente dando à pessoa a propensão a desenvolver tanto a síndrome metabólica quanto as outras. E a síndrome metabólica ela vai estar justamente aí para identificar esse momento que a pessoa já está muito propensa a desenvolver uma outra doença, uma outra doença crônica, ou outras doenças que não sejam crônicas e até mais graves do que doenças crônicas que não tenham tratamento, como derrames ou doenças cardíacas. E ela mais esse conjunto de Bom sintomas. dia. Bom dia. Desculpe esse horário, é porque nós estávamos aqui com um probleminha na família. É o Anderson que está apresentando. Tá Isso, o eu microfone. e a Luciana. Deixa eu ver se está. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Ah, obrigada. Nós estávamos com um probleminha aqui, aí esse tanto de conexão quanto outras coisas. Agora que eu estou entrando, eu olhei lá da UNIT e disse, ixi, meu Deus, estou perdendo a aula. Mas tudo bem, agora estou aqui. Tudo bem. Dona Ana, a senhora quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada. Não? Tem aqui algumas mãos levantadas. Vocês levantaram sem querer? Então, gente, a gente vai aqui passar, ok? Assim, a gente trouxe essas doenças aqui só como exemplos, né, de algumas doenças crônicas, porque o nosso enfoque é a questão das repercussões psicológicas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos, né? Como que as pessoas se sentem quando elas estão adoecidas, né? Quando elas descobrem alguma doença.
Então, assim, no artigo que a gente usou para preparar essa aula para vocês, né, os autores eles destacaram que os participantes, né, da pesquisa, eles relataram os seguintes sentimentos: sentimento de tristeza, de desânimo, de medo, de preocupação, né? E esses sentimentos eles advêm de um diagnóstico que por vezes não é esperado e que aí acaba gerando um prejuízo na qualidade de vida do indivíduo, né? Porque não é só o corpo que vai sofrer, mas também o nosso psicológico também vai sofrer, né? Quando a gente descobre alguma doença assim. Então eu queria saber de vocês, assim, se alguém aí tiver um diagnóstico, como é que vocês se sentiram? Vocês se sentiram com medo, com desânimo? Alguém gostaria de compartilhar sobre isso? Sobre como foi? Podem falar. O Anderson, Diga, pode falar. esses aspectos, eles acontecem mesmo, né? É, eu, só, eu só gostaria de dar uma sugestão que vocês um dia possam trazer assim, uma aula sobre essa síndrome metabólica, para a gente entender bem essa questão do metabolismo, né? Esse processo que existe em nós, desse metabolismo, né? Porque, como ele se dá, para que a gente possa entender como esses males, essas doenças crônicas, elas vão se instalando, porque eu acredito que a partir desse mau funcionamento do metabolismo lento, tem essas coisas aí. Eu gostaria de entender bem melhor. Ok, a gente pode estar anotando como sugestão, né? De repente trazer para vocês mais detalhadamente, né? Sobre isso. Porque, assim, a temática da aula é mais a questão mesmo psicológica que esse adoecimento traz, né? Então, a gente queria ouvir se vocês conhecem alguém, ou então vocês mesmos que teve alguma doença dessa, né? Que descobriu. E como é que foi como é que foram esses sentimentos, que emoções tiveram, como é que foi isso? Ana Maria do Carmo, acho que a senhora está falando alguma coisa, mas está mudo. A senhora pode ativar isso. Eu estou lendo a questão dos aspectos, né? Quando a gente descobre, a gente tem realmente esses sentimentos, assim, né? De tristeza. Ai, meu Deus, agora não posso comer isso, não posso comer mais aquilo, não posso aquilo outro, né? E o desânimo, o medo, ah, meu Deus, eu vou morrer, né? Então a gente fica assim com vários esses sentimentos quando a gente descobre qualquer dessas doenças, principalmente quando eles dizem que é uma doença crônica, você não fica bom nunca mais. Aí é mesmo que dá uma paranoia na gente, mas se a gente tratar, aí o que a gente recebe dos médicos se você tratar, você terá uma vida longa, né? Mas se você não se tratar, você não se cuidar, não seguir a medicação, a dieta, você vai abreviar a sua vida. É isso mesmo. Um exemplo que eu tenho assim para dar, né, é do meu pai. Meu pai não é mais vivo, mas quando ele era vivo, né, ele já tinha já uma certa idade e ele tinha várias doenças crônicas dessa. Tinha insuficiência renal, tinha a diabetes, né, tinha hipertensão. E assim, quando foi descoberto, acho que não só o paciente sofre, né, mas também a própria família. E a pessoa acaba realmente, né, tendo esse sentimento. Tipo, a pessoa vai ter que mudar a dieta, nem sempre é fácil, né? A pessoa parar de comer o que ela gosta, então realmente é muito difícil, né? Alguém já passou por isso aqui?
Pois é. Estava lá em cima da cama. Então, meu último exame que eu fiz deu 110 a minha glicemia. O médico disse para tirar todo o açúcar. E agora eu sofro, porque eu tenho medo que vire diabetes mesmo. Aí eu estou evitando de comer um monte de coisa que eu gosto. E assim dá uma tristezinha, mas não fico apática, não. Eu vou reagindo, né? Mas assim, dá uma certa preocupação. Poxa, eu não vou poder comer mais um pedaço de pudim que eu amo. Poxa, será que eu vou ficar doente se eu comer isso ou aquilo? Fica uma coisa assim, uma confusão. Sim. E isso é muito comum porque normalmente o diagnóstico de uma doença crônica, ele vem, como a dona Maria do Carmo falou, como algo que a pessoa pode encarar com um certo desespero, ou ser algo que a pessoa sabe que vai ter que levar por alguns anos da sua vida, vai ter que levar aquilo ali fazendo tratamento e acompanhando. E como a dona Deusanira falou, dá uma tristeza porque nesse momento ela já não pode mais comer um doce que ela gostava, ela já tem que tomar cuidado com a quantidade de açúcar que ela está ingerindo ou não, tem que ficar atenta para os sinais, se está sentindo muita dor de cabeça, se está sentindo algo, isso tudo tem que, a pessoa vai começando a ficar mais atenta. E isso modifica a rotina da pessoa. Muitas vezes o indivíduo ele pode se sentir até desmotivado, desanimado, porque não se vê mais independente, se vê tendo que o tempo todo estar tomando cuidado, nem sempre ele pode mais fazer sua comida, não tem mais a independência que tinha. E essa mudança tão drástica na rotina, ela tem os seus impactos psicológicos. A condição física é importante, claro, porque tem que tomar cuidado, tem que mudar a alimentação, tem que ficar atento a machucados, a feridas, mas também existe o aspecto psicológico, que é de como encarar isso e o que isso gera. Isso gera, como o Anderson falou, a gente leu essa pesquisa, e nessa pesquisa, alguns participantes que foram diagnosticados com algumas das doenças que a gente falou aqui, eles relataram isso, relataram tristeza, desânimo, ficaram preocupados em como que seria a vida deles daqui para frente, como que ia ser o tratamento, fica com medo justamente de que acabem, como a dona Maria do Carmo falou, morrendo, quando os médicos já alertam, é possível viver com essas doenças crônicas, mas é natural que se sinta tristeza, desânimo, medo, por algo incerto, por algo novo, como é o diagnóstico de uma doença crônica. Mas é uma mudança que gera impactos mesmo, gera esses impactos negativos, de certa forma, porque a pessoa pode acabar ficando em estados extremos de tristeza, e isso impacta na qualidade de vida da pessoa, porque aí, em uma outra pesquisa que a gente notou, que a gente leu, estudou juntos, foi notado que as pessoas, principalmente no começo, após ter um diagnóstico, já não consideravam mais sua vida tão boa assim, já não tinham mais tanta alegria. Pode acontecer no caso de, como a dona Deusanira falou, que ela gosta muito de comer doce, mas agora não é mais uma possibilidade, porque ela tem que tomar cuidado. Só que isso pode afetar, como ela falou, e a deixa triste, mas ela vem tentando não se deixar levar por isso. Então, esses impactos sérios e mudanças drásticas de rotina, eles têm sério impacto na qualidade de vida e nesses aspectos psicológicos, tanto quanto os físicos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Por gentileza. Uma pessoa que já está com 98, o açúcar alterado, 98 já está predestinado a ser diabético, não é isso? É uma pré-diabetes. E outra pergunta. É verdade que, no caso, a canela, ela você tomando o chá, ela faz com que você venha diminuir realmente uma pessoa que já está pré-diabética? Isso é verdade?
Eu acho que essa questão, assim, do número, né, da glicemia, acredito mesmo que só um médico é capaz de avaliar, né? Tipo, se foi tirado em jejum, se a pessoa comeu alguma coisa, depende muito de como é que foi a rotina da pessoa no dia e também, né, acredito que de outros exames no hemograma quando a gente faz, né? Tipo, a gente não sabe passar isso para vocês porque não é muito da nossa área, né? Essa parte de análise do hemograma. E, tipo, sobre a canela, eu de fato também não sei se isso é verdade ou não. Ou não, tipo, a gente não tem como dizer realmente. Ok, então, é porque me falaram isso, aí eu digo, gente, eu achei estranho, né? Porque tem que ser uma medicação adequada para uma pessoa que já é diabética ou então pré-diabética, né? Porque chás, mas tudo é possível, né? A gente não pode descartar também, né? Aí Sim, só o eu, médico vai dizer o tratamento certo, se vai precisar tomar uma insulina, né? Meu pai, quando era vivo, ele tomava insulina. Pode falar, dona Maria do Carmo. essa questão dos paliativos, né, que são os chás, são os sucos. Eu tenho, assim, eu acredito muito mesmo a questão do pepino, do chuchu, fazer o suco, né? Porque já aconteceu comigo, deu está com a glicemia alterada, e aí eu fazendo o suco, né, do chuchu, depois eu ia medir novamente, né, aí esse dava lá normal, normal assim, né. Aí disse, às vezes é porque você comeu algo esse que um pouco mais alterado no açúcar, ou mais doce, ou um pouco mais salgado, porque há essa questão de você poder dosar, você precisa dosar. Por exemplo, a minha mãe, ela teve diabetes, e esse problema de diabetes levou ela a óbito. E aí a gente fazendo pesquisa, nós descobrimos que era o nosso avô era negro, e aí e a pessoa negra, eu não sei se é uma tendência ou é a questão de hereditariedade, e ele teve. Aí ele teve, cuidávamos dele em casa, porque nós morávamos no interior, nós cuidávamos não, minha avó cuidava, morava no interior, e aí ele tinha assim um ferimento na nádega, né? E nessa questão da pesquisa, a gente descobriu que era uma escara. E a escara, ela é causada da pessoa estar deitado muito tempo, né, e tudo, mas as pessoas que têm a diabetes, elas não conseguem que cicatrize a escara, né? Então, quando foi aparecendo, a minha mãe foi hospitalizada e tudo, eu pensava, gente, isso aí é descendência, nós trazemos essa hereditariedade por parte do nosso avô, né? Então, nossa família precisa se cuidar. Aí, por exemplo, eu não tomo mais esse café com açúcar, eu não tomo suco, por exemplo, suco de acerola, eu boto um pouquinho de adoçante, mas suco de abacaxi, suco de maçã, assim, sucos eles são mais doces, a fruta é mais doce, eu não coloco açúcar, eu tomo sem açúcar. E a minha glicemia, ela não altera. Tanto é que eu fiz uma cirurgia e todo dia eles vinham medir a glicemia, e minha glicemia estava normal. E eu dei graças a Deus, porque aí nesse período que eu tinha feito o exame, tinha dado uma alteração, né? E aí eu fui tirando todas as coisas assim. E aí eu fui assim, convencendo a minha mente, né, e o meu coração, que assim, é mais antes eu comer uma vez, de vez em quando, né, do que eu não poder comer de jeito nenhum, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Porque é isso que dá tristeza na gente. Aí, então, eu procuro me trabalhar nesse sentido, e aí eu como as coisas,
eu como bolo, como doce, assim, nos aniversários, uma fatiazinha de bolo. Pronto. Aí não tomo refrigerante, né? Aí sempre minha família faz suco para quando eu vou. Então é assim, na minha casa também, é a mesma coisa. Então a gente precisa ter essa consciência. Você não pode, você não pode. Dona Maria do Carmo, a senhora citou o exemplo da sua mãe, né? Como Sim. é que foi para a família de vocês? Como é que foi para você? Como é que ela se sentia durante esse processo? Então, a minha mãe, ela foi esse diagnosticado, acho que é assim que a gente fala, com diabetes com 42 anos. Ela era bem, ainda estava jovem, né? E aí ela tomava apenas um quartinho de um comprimido lá que a médica passou. Só que, nesse período, aí ela tomava, aí depois ela passou para uma bandinha, aí tomava uma bandinha de manhã, uma de noite. Aí, mamãe, a senhora precisa diminuir essas coisas que a senhora gosta de comer. Mamãe gostava de comer muita coisa doce. E aí, quando o nosso pai faleceu, a nossa mãe ficou sem controle, porque nós éramos ainda. Eu não, porque já era casada nessa época, mas eu já tinha minha casa, e aí e as minhas irmãs ainda eram bem, bem pequenas, né? E aí aconteceu delas ficarem só com as minhas irmãs, e as minhas irmãs não governavam ela, não governavam ela, ela se aborrecia, e aí para as meninas não aborrecerem ela se fazia de zangada e tudo, aí elas ficavam assim com medo, né? De respeito, aquela coisa do respeito, tudo. Então, deixava ela fazer o que ela queria. Então, ela, às vezes, ia para receber lá, a pensão do meu pai, aí, do meu pai não, era dela já, né? E aí ela comprava 2 caixas de bombom garoto. Ela comia uma caixa do trajeto do centro para casa. E aí, quando chegava em casa, ela dava um bombonzinho para cada um, trazia uma caixa, dava um bombonzinho para cada um de nós, lá, das meninas, e até eu, se estivesse por lá. E aí, o outro, ela capturava e deixava lá e comia a hora que ela queria. Então, isso aí foi adoecendo ela não aceitou, ela nunca aceitou. A médica passava as dietas para ela dizia, eu é que não vou comer esse horror de folha. Aí pegava e botava o prato, mamãe, aí a gente ia falando para ela, mas a gente não tinha nenhum um poder assim sobre ela, porque ela se zangava logo, né? Aí dizia umas coisas para a gente, aí a gente se calava. Aí a minha irmã caçula, uma vez foi lá no médico, e aí falou para ela disse, dona Rosa, eu não entendo, porque se a senhora segue essa dieta, por que a senhora está com sobrepeso e sua glicemia está alta? Está desregulada? Ela disse, eu não sei não. Aí a minha irmã entrou na sala e disse para ela, olha, doutora, não é nada disso que mamãe está contando. Nesse dia foi o quebra-pau em casa. Não é nada disso a senhora, que a mamãe está falando. Ela faz tudo ao contrário do que a senhora disse. A dona Rosa, a senhora vai para insulina. E aí, desde então, ela passou a tomar insulina, porque não tinha nada para regular, né? Aí ela passou a tomar. Aí foi, assim, uma coisa, um choque para nós, né? Que a gente tentava ajudá-la e ela não queria ser ajudada. Então, quando foi... Mas, mesmo assim, ela faleceu, ela estava com 61 anos. 61 anos, ela ainda sobreviveu, assim, né? Depois que ela passou a tomar insulina e tudo, e a gente ali controlando, aí ela conseguiu ainda viver esses anos. Mas foi sofrido
assim, no final da vida dela. Porque ela teve que amputar a perna, aí ela quase não estava mais enxergando, então foi assim, sofrido. Aí teve a questão das escaras, por conta das escaras foi que eu fui pesquisar, e lembrando, meu avô, ele tinha essa coisa que a vovó fazia, esses curativos nele todo dia. E aí a gente foi fazendo essa ligação. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é algo que vem já da família, né? E aí minhas irmãs, tudo tem um acompanhamento, eu tenho um acompanhamento, graças a Deus. E eu faço muito tratamento natural. Eu gosto muito de usar remédios naturais, chá, suco, essas coisas assim. Entendi, dona Maria do Carmo. Obrigado aí pelo seu relato. Então, a gente pode ver, né, que às vezes podem emergir do paciente até sentimentos de raiva, né, que a gente nem colocou aqui nos aspectos psicológicos, mas pelo seu relato, né, a pessoa fica com raiva, ela fica chateada, de por que ela não pode mais comer isso, não pode mais fazer aquilo, né? Então, a raiva também é uma coisa que comparece, o conflito familiar também, né? E às vezes a família está ali querendo que a pessoa siga, né? E aí não acaba não seguindo, então a gente já vê que tem uma repercussão na família. Então a gente vê que o adoecimento crônico, na questão psicológica, afeta tanto o paciente como todo mundo que está ali em volta, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre estratégias que a gente pode ter para poder lidar com esse adoecimento na questão psicológica mesmo, né? Deixa eu passar aqui. A dona Leila levantou. Quer falar um pouquinho, Luciana, sobre essa parte? Anderson, deixa eu só um testemunho bem rapidinho aqui. Ok. Anderson, o meu esposo, ele é diabético, ele é hipertenso, ele já amputou 2 dedos. Mas o que eu observo, assim, é que ele tem uma compulsão alimentar, principalmente à noite, né? E como eu já tinha falado a respeito da questão do metabolismo, né? À noite é mais lento, né? Então, acredito que isso, consequentemente, vai acarretando a questão do aumento das taxas, né? Glicose, o colesterol, o triglicerídeos, e aí traz esse quadro de diabetes mais avançado. Ok, muito obrigado. Pode ir, Luciana. Tá. Na Leila, não, acho que como o Anderson falou, essa não é muito a nossa área dos sintomas propriamente da doença, então eu acho que eu não vou saber responder exatamente isso que aumenta, mas é bom perguntar para o médico, porque eu acho que ele pode dar um retorno mais seguro do que seria. E nessa parte, a gente vai falar sobre as estratégias para ligar com esses aspectos psicológicos negativos. Porque, como a gente falou no tópico passado, acarretam muitos sentimentos, como tristeza, medo, raiva e outros que já foram falados aqui. E para lidar com esses sentimentos que emergem do diagnóstico, a gente tem que. Obrigado. E aí, para lidar com esses sentimentos, é necessário que se criem estratégias para poder lidar. A dona Maria do Carmo estava falando agora há pouco que ela gosta de coisas naturais para ajudar também no tratamento. Ela disse que gosta de chá, gosta de tomar suco sem açúcar, café sem açúcar, ou com um pouquinho apenas de adoçante. Isso é uma estratégia de lidar, porque ao invés de ela cortar totalmente um café que ela possa vir a gostar, ela começa a optar a troca de açúcar por adoçante e em bem menor quantidade, para que não interfira tanto
nas taxas de glicemia. E os autores também, eles destacam algumas atividades que podem funcionar também como enfrentamento para esses sentimentos que vão emergir depois de um diagnóstico, como lazer, que é a pessoa fazer coisas que ela sinta prazer, pode ser até uma atividade física que funcione como lazer, se gostar de fazer caminhada, se gostar de fazer dança, ou algum outro exercício que funcione como lazer, para que a pessoa também não fique apenas focando pelo lado triste ou pelo lado negativo do diagnóstico. Muitos dos entrevistados também, nas pesquisas, responderam o apego com a sua religiosidade, o apego com Deus, nas religiões cristãs, alguns relataram entender que até agradeceram a Deus por ser uma doença crônica, porque eles conseguiriam viver por mais tempo, porque não era algo terminal, e aí se apegando cada vez mais à sua religião, e isso ajudava nesse processo de aceitação da doença. Alguns relataram começaram a ir mais para a igreja, a fazer mais orações, e coisas desse tipo também podem auxiliar nessa aceitação do diagnóstico. Como que é o próximo tópico, né? Essa aceitação da doença, ela vai ocorrendo justamente por esses meios. Conhecer a doença e ter uma boa relação com a equipe médica. É muito importante também que, no momento pós-diagnóstico, a pessoa possa vir a pesquisar mais sobre aquela doença que ela tem, porque aí ela vai começando a entender e vai vendo também as possibilidades de vida que ela vai poder ter convivendo com aquela doença. Eu posso dar o meu exemplo porque eu tenho hipotireoidismo, que é uma doença crônica, e eu tenho que fazer tratamento por ela pelo resto da minha vida. E após esse diagnóstico, eu comecei a pesquisar mais sobre o que é o hipotireoidismo, como que faço o tratamento. O meu tratamento tem que tomar remédio todo dia em jejum. É esse o meu tratamento. E aprender também a ficar atento a sintomas. Se eu reparo que eu já estou começando a ficar muito lenta, a dormir muito, perder apetite, muita dor de cabeça, eu fico atenta a esses sinais, porque aí, como eu já tenho as consultas agendadas, eu já sei o que eu tenho que levar quando eu vou me consultar. E aí eu já vou e falo, porque tem que ficar atento, não posso descuidar desses sintomas e não posso ficar desatenta. Preciso estar sempre monitorando. E é assim que funciona com as doenças crônicas. Tem que continuar mantendo, monitorando, conhecendo a doença, você vai conseguindo fazer isso de uma maneira mais correta. E aí tem também a autovalorização, que é entender que aquele diagnóstico também não é uma sentença. Não é porque você desenvolveu uma doença crônica que não existe mais vida após aquela doença. É possível viver, é possível fazer coisas que você gosta, mesmo com aquele diagnóstico. E também manter por perto os amigos, os familiares, ter uma boa relação, uma boa rede de apoio que possa estar com você naquele momento de dificuldade. Ô, Wanda, você quer falar alguma coisa? Adicionar? Eu queria perguntar para vocês, né, se durante esses processos de adoecimento, vocês costumam fazer alguma coisa que está no slide? Ou alguma outra coisa também? Dona Deusanira, a senhora pode falar. Estou vendo a senhora aí balançando. Pode falar. Olha, eu faço alongamento, eu tenho aula de alongamento 2 vezes na semana, eu faço minhas caminhadinhas, sempre que possível, fisioterapia e também acupuntura. Olha, Sim, que chique. Atividade física, faço dança, faço yoga, faço esses alongamentos, resistência, peso, esses negócios. Tenho feito direto. Meu peso tá bom, fiz uma avaliação recentemente, a gordura está equivalente com a massa, está tudo dentro da normalidade, meu peso. E tenho seguido uma dieta uma reeducação alimentar, né?
com a professora e uma nutricionista lá do grupo onde eu participo, da atividade física também, que já me orientou sobre a alimentação, e estou seguindo. Aqui e ali vem aquela coisa que eu falei para vocês, né? A preocupação. Mas aí eu vou descartando, vou buscando obedecer e sobrevivendo com alegria, mesmo não podendo mais, né, encher a boca de doce. Mas já aprendi a dizer não, com tranquilidade. Sinto paz. Já comecei a sentir paz. Suco sem açúcar, até de tamarindo eu tomo sem açúcar. Limonada, para vocês saberem, limonada eu tomo sem açúcar já. Então, assim, já estou assim, bem educada quanto à questão, reeducada, né? Mas o nosso pensamento, ele vacila muito, aí às vezes vem uma tristezinha, poxa, isso ainda não ficou normal, meu Deus. E também eu pratico, eu sou evangélica, eu participo de grupos pequenos, né? De comunidade, visitação, tenho muitos amigos, tenho boa entrosação com a minha família, meus filhos estão sempre perto, a gente tem, assim, muita comunhão, muita alegria juntos. Viajo. Em setembro eu vou viajar. Primeira semana de setembro é a formatura de uma neta lá no Espírito Santo. Então, ela quer que eu vá de qualquer jeito, porque ela estudou, ficou um tempo morando comigo, né? E assim ela se sente grata por eu ter ajudado, e ela quer muito minha presença. Então, vou me esforçar para estar lá. E é isso. Sou feliz. Apesar disso aí, eu sou feliz. Porque ainda não estou condenada a diabetes. Eu tenho que me esforçar para não ficar, né? Eu sou pré-diabética, conforme o médico falou, né? Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo para me dar bem. E é isso. Obrigada aí. Como a Deusanira falou, E é assim, importante, né, quando a gente está nesse adoecimento, a gente manter os amigos por perto, a nossa família. Se tiver alguma religião, é muito bom que a gente esteja engajado, porque, né, a ciência comprova que auxilia mesmo, né, de a pessoa lidar com tudo isso. Então, tudo que a dona Deusanira falou é importantíssimo, ela está de parabéns. Pode falar, dona Maria da Conceição, fique à vontade. e Deus, quando chegar a viagem, me avisa, para eu também ir viajar um pouquinho. E só a observação que eu ia fazer, graças a Deus, agradeço muito a Deus que eu não tenho, né, diabetes, essas coisas, esses problemas que eu tenho, eu considero até que, graças a Deus, assim, coisas bem leves, né, mas tomo os remédios contínuos que eu tenho que tomar, mas isso não me impede de tomar o meu vinho, né, a minha cervejinha, né, que às vezes quando a minha filha diz assim, mãe, vamos almoçar domingo? Porque eu sempre digo, me avisa com antecedência. Por que eu peço para ela me avisar com antecedência? Para durante a semana eu não tomar um copinho, que aí eu deixo tudo para o dia do restaurante. Eu tomo a cervejinha no dia do restaurante. Então, ou seja, a gente vai dosando as coisas. Eu agradeço muito também a professora Wilma, porque assim, eu já tinha um pouquinho dessa conscientização da reeducação alimentar. E com os ensinamentos dela, o que a gente tem adquirido com as aulas dela, está sendo bem melhor mesmo. E agora mesmo é que eu estou pegando mais nisso, é como ela sempre fala, né? Não é que a gente não vai comer as coisas, nós vamos comer, mas vamos saber, vamos dosar as coisas. Agora, realmente, tem coisas que a gente não pode, né? Mas tem coisas que a gente pode, mas a gente tem que ir dosando, né? Então, por exemplo, eu tomo o meu vinhozinho. Ah, você toma vinho todo final de semana? Não, não é assim. Você toma cerveja todo final de semana? Não, também não é assim. Que é isso? Então, a gente tem que ir dosando. Você come um chocolate todo final... Por exemplo, a minha filha, ela adora um docinho. Não sei muito bem, assim, as outras pessoas, mas eu observo que os jovens gostam muito de um docinho depois do almoço, né? Não sei o que é isso, tem que ter um docinho, e eu
nunca fui assim muito de docinho depois do almoço. E assim, às vezes quando eu tô lá, mãe, eu queria tanto um docinho, eu digo, eu não sei fazer docinho, não sei para que lado vai o docinho, e não uma coisa que não me enche muito. Mas assim, se eu chegar lá e tiver um docinho lá, prontinho lá dentro da geladeira para comer depois do almoço, eu vou como aquele, mas não sou assim muito aquela coisa do docinho. E mesmo que fosse, eu acho assim que é aquilo que a gente tem sempre falado em todas as aulas, todos os professores também têm sempre falado, a gente tem que ir dosando, principalmente a professora de reeducação alimentar, a gente tem que ir dosando as coisas, a gente não pode sair, eu posso, não, nem tudo, como é a história, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, tá tudo ali, tem vinho ali no supermercado, a prateleira de um cabo a rabo. Mas não é porque tem aqueles vinhos ali todinho que eu vou tomar. Não, não é assim, não. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pelo seu exemplo, né? Então, uma outra coisa que realmente é importante é esse equilíbrio, né? Equilíbrio. E isso é muito importante a gente balancear tudo. Né? Valeu, muito boa aula, muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do que a gente trouxe para vocês. Para o Anderson. Obrigado. Obrigada. Isso. Anderson. Então, a gente só tem a agradecer aí esse momento com vocês, né? Espero que tenham gostado, que de alguma forma esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma aí, né? Quer falar alguma coisa, Luciano? Agradecer também por vocês terem participado. A gente pensou justamente para que vocês pudessem participar, falar junto com a gente, para que não fosse só a gente falando aqui do começo ao fim. E agradeço, foi muito boa a aula também com todos. Espero que vocês também uma coisa aqui com a gente. Obrigada. Estejam sempre conosco. Nada. Obrigada. Nada, gente. Então, um beijo para vocês. Tenham aí um ótimo dia, um ótimo resto de semana. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Gente. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau, Concita. Ei, Silvina, tudo bem? Bom fim de semana para ti. Tudo de bom. Tudo de bom. Amanhã eu tô lá fazendo